certo? Consegue habilitar aí? Vê aí se você consegue. Conseguimos. Então Obrigado, é isso mesmo. Professor. Desculpem, Bastante, porque machuca aqui. Dá bastante. Não, a microfonia impede você, inclusive, de ouvir o que eu estou falando, né? Vamos tentar retomar aqui. Então, o que eu quero mostrar para os senhores, e que eu vinha falando, é que esse Decreto-Lei 37/66, ele é completamente inconstitucional, entendeu, senhores? Ele fez intervenção no Judiciário, fechou o Congresso Nacional e revogou a Constituição Federal de 46. Então, essa norma não poderia estar em vigor sob qualquer circunstância. E veja, é essa norma que o decreto do Executivo 6759 de 2009 regulamenta. Então veja outra excrescência, é a excrescência da excrescência. É um decreto do Executivo de 2009 regulamentar um decreto-lei de 66, que não poderia mais estar na ordem jurídica, porque não teria a menor condição de ser recepcionado pela ordem jurídica. E por que isso tudo não é mudado, senhores? Essa é uma outra questão recorrente. Porque se essas normas aqui colocadas, elas fossem submetidas ao crivo do Congresso Nacional, não passariam nem na Comissão de Constituição e Justiça. Nem na comissão ela passaria, porque é inconstitucional. Então, o que é feito no Brasil? Deixa o Decreto-Lei 37/66 em vigor, vamos regulamentando ele e vamos praticando as barbaridades que a gente consegue praticar. E enquanto tiver otário, malandro não passa fome. Agora, se você quiser ir à justiça para discutir, você não consegue. Por quê? Porque você está numa operação de comércio exterior. Numa operação de comércio exterior, o tempo milita severamente em desfavor do importador. Severamente. Então, se o tempo milita severamente em desfavor do importador, esse importador, ele não pode implementar uma discussão sobre a constitucionalidade de uma norma, porque na primeira instância, se a União perder, ela vai recorrer, vai para um tribunal, e o tribunal vai demorar anos para julgar, e dessa decisão cabe recurso extraordinário, recurso especial para o STJ, e essa discussão vai se projetar pelos anos, e esse importador, ao longo desses anos todos, o que vai acontecer? Vai perder os seus bens. Se não vai perder porque eles vão ser destinados, ele vai perder porque os bens irão se deteriorar. Tá entendendo? Irão se deteriorar. Se tiver aqui no Porto de Santos, então, onde você tem mofo, umidade, entendeu? Altíssimas temperaturas. Imagine um container exposto ao sol. Temperatura interna de um container desse aí deve ser 80 graus. Vai destruir qualquer espécie de bem que esteja ali depositado ao longo dos anos, né? Então, senhores, é lamentável, mas é o que está na lei. Então, esse Decreto-Lei 37/66 estabelece as diversas hipóteses de aplicação da pena de perdimento. E essas hipóteses é que ensejarão a aplicação dessa pena pela via do decreto 6759/2009, que é o regulamento aduaneiro. Algumas situações, tudo bem, estão previstas, né? E seriam previstas na atual conjuntura. Outras não, né? Agora, observem que todas as hipóteses previstas aqui no Decreto-Lei 37/66 são tentativas de internação clandestina de mercadoria estrangeira no território nacional. Veja,
Começa do inciso 1, ó. Em operação de carga ou já carregada em veículo, ou dele descarregada ou em descarga, sem ordem, despacho ou licença por escrito da autoridade aduaneira, ou não cumprimento de outra formalidade essencial estabelecida em texto normativo. O que é isso aqui, meu? O cara tá descarregando uma muamba. Cadê? Não tem autorização, não tem papel, né? Não há papeles, né? Não necessita la garantia sou eu, não é isso? O que é isso aqui, senhor? Isso é contrabando, senhor. Isso então, compra no Paraguai. Sim, lá, entendeu? Isso aqui é uma tentativa evidente de internação clandestina de mercadoria estrangeira no território nacional. E aí vão outras. Mas aí o que acontece? O decreto tem textos que não são tão grosseiros assim, são sutis. Eu vou mostrando para vocês. Olha só, inciso 2. Incluído em listas de sobressalentes e previsões de bordo, quando em desacordo quantitativo ou qualitativo com as necessidades do serviço e do custeio do veículo e da manutenção de sua tripulação de passageiros. Lógico, porque, veja só, você tem lá vários equipamentos que necessitam de sobressalentes, vários. Aí você tem que ter lá uma quantidade X de sobressalentes. Mas de repente você tem uma quantidade de sobressalente que é espantosa. Essa quantidade espantosa de sobressalente, você está tentando, na verdade, isso é contrabando de sobressalente. Você não está usando sobressalente, você está contrabandeando sobressalente. Quando houver um desacordo quantitativo ou qualitativo, né? Inciso 3. Oculta a bordo do veículo ou na zona primária, qualquer que seja o processo utilizado. Lógico, a mercadoria está em fundo falso. Isso aí, a maioria dos contrabandistas se utilizam desses expedientes. Aí a Ciane está me perguntando, quem define qual a quantidade razoável de sobressalentes? Veja, realmente, aí é o chamado poder discricionário da autoridade. Não existe uma definição de quantidade. Fala, o que é um desacordo? Por isso que é muito importante que, dentro de um Estado democrático de direito, você possa fazer a defesa do seu cliente Existem princípios que chamam proporcionalidade, razoabilidade. Veja só, ninguém define o que é razoável e o que não é razoável. Esse é um dos grandes problemas. Aliás, Ciane, eu odeio essa palavra razoável. Né? Por que eu odeio essa palavra razoável? Uma razão muito simples. Porque o que é razoável para mim pode não ser razoável para você. E aí, quando veio a Constituição Federal, com uma emenda constitucional número 45, que foi lá no artigo 5º, olha o que colocou aqui o seu constituinte derivado. Ele colocou assim, ó, artigo 5º, inciso 78, inserido pela emenda constitucional 45, a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. O problema é que o que é razoável para uns não tem nada de razoável para outros, né? Mas as partes, sim, têm direito ao prazo de duração razoável do processo. Bom, quando falam para mim prazo de duração razoável do processo, e meu cliente me liga e fala, doutor, como é que está o meu processo? Eu falei, então, no ano passado julgaram o da Princesa Isabel, o teu está na fila. Porque
Porque o Superior Tribunal de Justiça decidiu no ano passado, finalmente, sobre de quem era a posse e a propriedade do Palácio das Laranjeiras, né, do Rio de Janeiro, que era reivindicado pela Princesa Isabel, que já morreu há muitas e muitas décadas, né? Mas o processo estava tramitando. E aí veio a emenda 45 e disse, olha, precisa dar celeridade, porque, veja, é um prazo razoável de duração do processo. E veja, já em 2020, em plena pandemia, o judiciário fez um esforço hercúleo e julgou o processo da Princesa Isabel. Isto, segundo eles, é uma coisa bastante razoável. Mas eu não sei se eu com isso respondi sua pergunta, Ciane, mas o que eu quero lhe dizer é que não há um critério. Agora, veja, o critério da razoabilidade ou da proporcionalidade, eu diria para você o seguinte, você tem lá uma bomba de sucção e essa bomba precisa de parafusos de fixação. Quantos parafusos eu entendo que são razoáveis do navio transportar a título de sobressalente? 10 parafusos? Quantos parafusos fixam a bomba? 4. Então, se ela tiver lá 10, 20, 30 parafusos, tudo bem. Mas se ela tiver 3.000 parafusos para fixar a base da bomba, eu diria que eu não tenho... Isso não é sobressalente, isso é contrabando de parafuso. Você está entendendo? Essa é a questão. E aí foge daquilo que ordinariamente acontece. É uma das coisas que eu sempre me debato no judiciário, nas discussões, é justamente isso. O juiz, ele tem que se basear naquilo que ordinariamente acontece. Esse é que é o critério. O que ordinariamente acontece? É assim? Então, o juiz tem que decidir se está em desacordo com aquilo que ordinariamente acontece, ele vai aplicar o direito. Agora, se está de acordo com aquilo que ordinariamente acontece, não é possível que isso possa ser tido por ilícito. Muito bem, olha só. Mercadoria existente a bordo de veículo sem registro em manifesto, em documento de efeito equivalente ou em outras declarações. Olha só, toda mercadoria transportada no mundo, isso que aí vem normas de direito internacional. Toda mercadoria transportada no mundo, ela está registrada num documento que nós vamos enfrentar subsequentemente, os documentos que instruem o despacho aduaneiro de importação. Entre esses documentos está o BL, o Bill of Lading, o Conhecimento de Transporte Marítimo Internacional, ou Conhecimento de Carga, ou Conhecimento de Embarque, enfim, Conhecimento Marítimo. E esse conhecimento marítimo, por seu turno, está registrado em cima de um documento-mãe, que é um documento, inclusive, acessível eletronicamente por todas as alfândegas do mundo, que chama-se manifesto. Então, o manifesto tem o registro de todos os BLs, e todas as mercadorias estão previstas nos BLs. Então, qualquer mercadoria que não esteja registrada junto a um conhecimento de embarque, e esse conhecimento de embarque não esteja registrado junto ao manifesto, é uma mercadoria sendo transportada clandestinamente. E o transporte clandestino de qualquer mercadoria é absolutamente proibido por todas as legislações de todos os países do mundo. Então essa mercadoria pode ser inclusive apreendida. Vejam, senhores, a questão é tão... Veja aqui, olha, se você quiser saber o que está sendo transportado por um navio que saiu de Nova York para Hong Kong, você tem condição de saber todas as cargas que estão a bordo desse navio.
porque todas elas estarão constando de conhecimentos de embarque, e esses conhecimentos de embarque estarão registrados no manifesto. Então, a autoridade aduaneira brasileira vai lá e consulta o manifesto desse navio, que saiu de Nova York e vai para Hong Kong, nem vai passar no Brasil. Mas a autoridade, a alfandegária brasileira pode saber o que consta nesse navio, o que esse navio transporta. O sistema é muito bem feito e funciona há décadas. Inciso 5. Mercadoria nacional ou nacionalizada em grande quantidade ou de vultoso valor, encontrada na zona de vigilância aduaneira em circunstâncias que tornem evidente destinar-se à exportação clandestina. Claro, a mercadoria está depositada num local estranho. E se é mercadoria nacional, ela está sendo exportada clandestinamente. Se é mercadoria estrangeira, ela está sendo importada clandestinamente. Em todas essas hipóteses, vai se aplicar a pena de perdimento, ou perda dessa mercadoria, ou confisco dessa mercadoria. Muito bem. Mercadoria estrangeira ou nacional, na importação ou na exportação, se qualquer documento necessário ao seu embarque ou desembaraço tiver sido falsificado ou adulterado. Esse item aí foi que ensejou uma discussão que eu implementei num processo meu e obtive êxito e consegui liberar a mercadoria do meu cliente, porque a alfândega disse que a fatura comercial que acompanhava essas mercadorias, que é um dos documentos que instruem o despacho aduaneiro de importação, a alfândega acusou meu cliente de que essa fatura comercial, ela não era uma fatura comercial que representava a verdade, porque era objeto de um conluio entre exportador estrangeiro e importador nacional, que combinaram um preço mais baixo que o valor real da transação. Então essa fatura, ela era uma fatura ideologicamente falsa. E por que ela era uma fatura ideologicamente falsa? A mercadoria teria que ser levada a perdimento, com base no artigo 105, inciso 6 do Decreto-Lei 37/66, porque o despacho aduaneiro de importação estava sendo instruído com um documento falsificado ou adulterado. E aí eu entrei com uma ação de rito comum e, logicamente, perdi em primeira instância, porque aqui em Santos não tem juiz federal, só tem procurador da Fazenda Nacional. Uns estão como procuradores mesmo e outros estão exercendo a magistratura. Mas perdi em primeira instância, mas fui ao tribunal, e lá no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, na relatoria do eminente desembargador federal Carlos Muta, que é um japonês seríssimo, o Carlos Muta emitiu um acórdão no meu caso, e eu fui sustentar, fiz um precedente jurisprudencial, tem o número do processo, depois eu escrevi um artigo científico sobre isso, vou mandar para os senhores. E o que sustentei no meu recurso e vi esse recurso provido pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região de São Paulo? Que este falso do artigo 105.6 é o falso material, o documento que foi falsificado, não é o falso ideológico. Ao falso ideológico não se aplica o 105, inciso 6, data vênia. Ao falso ideológico, como quer a autoridade fazendária,
Veja aí, deixa eu pegar aqui o meu Decreto-Lei 37/66. Ao falso ideológico não se aplica o 105.6, mas ao falso ideológico se aplica o 108, parágrafo único. O 108, parágrafo único, ele diz assim, ó: aplica-se a multa de 50% da diferença de imposto apurada em razão de declaração indevida de mercadoria ou atribuição de valor ou quantidade diferente do real, quando a diferença do imposto for superior a 10%, ou quanto ao preço, ou 5% quanto à quantidade ou peso em relação ao declarado pelo importador. E aí o parágrafo único diz: será de 100% a multa relativa à falsa declaração correspondente ao valor, à natureza e à quantidade. Então veja só, se ele diz que a fatura é ideologicamente falsa, porque ela contém uma declaração falsa, objeto de conluio entre importador e exportador, e essa fatura, portanto, é ideologicamente falsa, esse contribuinte não pode ser punido com a pena de perdimento. Esse contribuinte tem que ser punido com a pena de multa de 100% do imposto. Não é 100% do valor da mercadoria, 100% do imposto. Por quê? Porque essa fatura, ainda que ela fosse ideologicamente falsa, que não é, eu provei que não era, mas ainda que fosse, não seria o caso de aplicação da pena de perdimento, mas seria o caso da aplicação da pena de multa de 100% do valor dos impostos. E esse acórdão eu tenho número, e eu vou passar para vocês com prazer, porque eu vou transmitir, eu vou colocar para vocês o artigo que eu publiquei num livro que eu também publiquei, como apenas, lógico, eu sou apenas um dos articulistas do livro, mas publiquei. E mais importante para mim foi o precedente jurisprudencial, né? Porque com esse precedente eu ilido qualquer pena de perdimento em função de subfaturamento. Ah, subfaturamento? Vem com essa acusação de fatura comercial ideologicamente falsa? Ah, tudo bem. Então é ideologicamente falsa? É. Então aplica a multa de 100% do valor do imposto e não aplica data vênia perdimento nenhum. Vejam, senhores, nós vamos ficar por aqui hoje, porque ainda há muitos outros incisos para a gente enfrentar, mas em função do adiantado da hora, que já são 8h12 no meu relógio, nós vamos encerrar aqui e na próxima aula continuamos. 1 minuto